Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida que Ele nos concede, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E louvamos a Deus por poder dedicarmos as nossas primeiras horas desse dia para poder adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia! E por isso nós estamos felizes, porque podemos adorar o Deus que vive e reina para todos sempre. Então, meus irmãos, nós estamos transmitindo aí essa live pela página do Facebook da igreja, que é a Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Cruzeiro. Peço você que compartilhe aí essa live, para que o estudo da palavra do Senhor possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, meus irmãos, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre imbatíveis em Deus. Eu gostaria de forma breve conversar com os irmãos a respeito desse texto de Isaías. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor. Em seguida, nós vamos ministrar aqui uma canção. E depois, propriamente dito, vamos entrar aqui no nosso estudo bíblico de hoje, desta manhã. Amém? Onde você estiver aí, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, bendito é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós queremos, Senhor, dar graças ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque o controle do mundo, o controle do universo está nas tuas mãos. Ó Deus, obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de viver mais esse dia. Deus bendito, Deus santo, Deus de poder e autoridade, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, do irmão Osvaldo, ó Deus, do diácono Carlinhos, diaconisa Jaciara, do Richard, da Rita. Colocamos diante do Senhor a vida também, ó Pai, do São João, Pai do Ângelo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tu venhas manifestar o teu poder, restaurar por completo a saúde desses irmãos. Colocamos diante do Senhor também a vida do Daniel, filho do pastor Adilson, lá em Barra Mansa. Ó Deus, continue abençoando, restaura a saúde também desse jovem. Colocamos diante do Senhor a igreja, Pai. Ó Deus, toma conta, firma os passos dos nossos irmãos, os nossos passos, ó Deus, na tua presença. Não permita que nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ó Deus, colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa cidade de Cruzeiro. Toma nas tuas mãos, toma seus poderes executivo, legislativo, judiciário da nossa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Pai bendito, Pai santo, nós queremos colocar diante do Senhor a reunião, ó Deus, que teremos, ó Pai, com os pastores na segunda-feira. Meu Deus, toma nas tuas mãos, nos dê direção, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder. Oramos, ó Deus, pelo nosso estado, pelo estado de São Paulo. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, do nosso estado. Repreende, Senhor, esse vírus. Ó Pai, está matando os nossos irmãos, matando as pessoas. Pai, nós clamamos ao Senhor por socorro, por misericórdia. E assim te louvamos, bendizemos o teu eterno nome, na beleza da tua santidade, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o nosso Salmos e Hinos, de número 486. Salmos e Hinos é o hinário sacro, mais antigo que existe. Então, quando nós quando nós cantamos os Salmos e Hinos, nós estamos adorando a Deus com a nossa história. Por isso louvamos a Deus. 486, você tiver aí, número 486, 486. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode
pode abrigar, bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam o mar, de Deus a voz de amor recorre a Cristo, coração de serra, e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembro as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constantes podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, abram a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Amém, meus irmãos? Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vai dizer assim, ó: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Chegue-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemo-nos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem fez que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés, os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo: do
soldador da soldadura está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, esse texto de Isaías é um texto bastante conhecido, né? O livro de Isaías, ele foi escrito ali por volta mais ou menos de 700, né, a 680 antes de Cristo, né? E esse livro ele vai retratar ali os juízos de Deus. O profeta Isaías era tido como um profeta independente, né? O que é um profeta independente, né? O profeta independente dos tempos bíblicos, né? Era aqueles profetas que não eram pagos pelo governo, né? Pelo rei. Então tinha dois tipos de profetas. Tinha os profetas que eram pagos pelo governo, que era chamado também de conselheiros do rei ou do reino, que também eram chamados de videntes. Hoje para nós, vidente aqui não tem uma conotação muito positiva, mas nos tempos bíblicos o profeta que era empregado do governo, que era pago pelo rei, pelo Estado, ele também era chamado de vidente ou conselheiro do rei. E o outro profeta que tinha era chamado de profeta independente. O que era um profeta independente? Era aquele profeta que ele não era pago pelo rei. Era aquele profeta que profetizava, né? Era um arauto de Deus, um porta-voz de Deus, sem nenhuma influência do rei. E Isaías é um desses profetas. Isaías é um desses profetas independentes que profetizavam independente do rei ou não. Então, Isaías teve um papel fundamental aqui no seu tempo, né, ali de 700 a 680, mais ou menos, esses 200 anos aí de escrita desse livro. Ele teve um papel fundamental porque Isaías era um estadista, ele era um burocrata. Então ele entendia bem das coisas do reino. E Deus fala ao povo de Israel através desse profeta Isaías. Então, meus irmãos, vamos conversar sobre esse texto aqui, esses 10 versículos aqui. Bom, no primeiro momento, há uma espécie aqui de sentença de Deus para com o povo, né, que escravizava o seu povo, que escravizava Israel. Então, no primeiro momento, ele está dizendo, olha, calai-vos perante mim, ó filha e povos, renovem as suas forças e chegue-se, e então falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Bom, no primeiro momento, quando Deus está dizendo, olha, calai-vos todos, né, vós as ilhas, né, as ilhas aí, ele está falando aí sobre todos os povos, né, representado aí por ilhas, né, aí a palavra é Ian, né, em hebraico, e significa toda a região, ou toda a costa, ou todo local. Então Deus está falando o seguinte, olha, todos os povos fiquem quietos, calai-vos perante mim. Deus, ele cobra ali a reverência e o respeito do povo, da população, mediante a sua soberania. Então ele está dizendo o seguinte, olha, calai-vos todos vós, renove as suas forças. Ou seja, quando ele está dizendo o seguinte, olha, renove as suas forças,
porque vocês não têm condições de falar, vocês são fracos, vocês são pobres, vocês são miseráveis. Deus estava colocando o povo no seu devido lugar. Então Deus, ele se apresenta e pela sua soberania ele diz: calai-vos, ou seja, Deus é que vai falar, Deus é que vai mostrar o que está acontecendo. E aí Deus vai dizer para eles o seguinte: olha, vocês primeiro precisam se fortalecer, para que depois vocês falem alguma coisa. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que o livro Introdução e Comentário do Novo Testamento, do Ridebus, né, da série Cultura Cristã, da Vida Nova, ele vai dizer, da Nova Vida, ele vai fazer um comentário sobre esse texto e vai dizer o seguinte: vai dizer que Deus, ele lembra o povo de qual é o lugar do povo. Ele vai comentar que esses textos de Isaías está falando para o povo sobre a própria soberania de Deus e que todos os povos devem se calar diante do Senhor. Significa que ninguém tem argumento suficiente perante o Senhor Deus. Então, Isaías, ele começa o texto dizendo: olha, calai-vos. O que é que você pode cobrar a Deus? O que eu posso cobrar a Deus? Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não deve à humanidade. Deus, ele não deve à sua família. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias em que nós perdemos entes queridos. Aquele que não perdeu entes queridos aí pelo Covid, perdeu aí amigos muito próximos. Né? Nós, por exemplo, perdemos entes queridos da nossa família. Mas uma coisa nós precisamos pensar: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e tudo está debaixo do seu controle. A terra não está perdida. Deus, ele tem perfeitamente o controle do mundo em suas mãos. Então, calai-vos, se fortaleça na fé, para que você chegue diante do Senhor e ore com toda submissão e toda súplica, entendendo que o Senhor é Deus e que ele vai se levantar em favor do seu povo, em favor da igreja. Esse é o momento em que, se você nunca exercitou a sua fé, você precisa exercitar ela agora. Verso 2. Deus, ele vai começar agora a fazer perguntas para o pessoal, para o povo. E perguntas que já estão respondidas. Olha o que ele vai dizer: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos seguem a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforma em pó, e com o seu arco em palha que os ventos arrebata? Há uma ideia no texto, meus irmãos, de que Deus está punindo o povo. E quem Deus vai levantar aqui é exatamente Ciro. Porque dos tempos bíblicos, todas as vezes em que Deus puniu o povo, na maioria das vezes, Deus usou governo para poder punir o povo. Eu não estou dizendo que as atrocidades que os governantes do nosso tempo estão cometendo é permissão de Deus. Não estou dizendo isso. Do ponto de vista bíblico, se você ler lá Romanos, né, ele vai falar que porque Deus conferiu autoridade aos governos, até mesmo para fustigar o povo. Mas o foco não é esse aqui, não. O foco aqui é dizer o seguinte: que para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor,
para o povo de Deus nasce o sol da justiça. Então, mesmo você vendo todas as coisas acontecer, fiquem tranquilos. Deus está no controle de tudo. Deus está controlando tudo. E se a televisão te deixa deprimido, te deixa aterrorizado, te deixa com medo, não assista. Mas pastor, por que eu não posso assistir? Não estou dizendo que você não pode. Eu estou dizendo o seguinte, você precisa abrir mão daquilo que está te fazendo mal, porque tem alguns canais de TV que se você ficar assistindo muito ele, você vai se convencer que é melhor morrer. Então, meu irmão, vai orar a Deus, coloca a sua vida diante do Senhor, busca a presença de Deus, para que Deus te abençoe. Então, no verso 2, ele começa a perguntar, olha, aquele que segue a vitória, quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque os pés sobre os reis? Quando ele disse calque o pé aí, a palavra em hebraico é radar, e significa o seguinte, subjuga, domina, esmaga. Então o texto está dizendo, Isaías, que o Senhor é que deu o poder para que Ciro pudesse subjugar todas as nações. Então Deus está usando ali um rei para poder punir os povos. Outra coisa interessante que dá para poder notar nesse texto é a partir daqui do verso 3, que ele vai dizer: persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilham ou trilharam. O texto vai dizer para a gente, vai dar uma ideia de que as pessoas tentam fugir daquilo que já está determinado que aconteça com elas. Então o texto está dizendo assim, ó, persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quando ele diz que passa adiante por uma vereda, né, a tradução que nós temos é oraco, né, orar, né, que significa uma trilha, um caminho de viajante, ou seja, por onde alguém está cortando uma espécie de caminho para poder chegar mais rápido. Então a ideia é de fugir, a ideia é de fuga. Então não dá para você fugir de Deus, porque nós temos que colocar nossa vida diante do Senhor, suplicar a tua graça, a tua misericórdia, porque se Deus estiver executando juízo, não há nada que você ou eu possamos fazer, a não ser fazer como Jeremias: coloco a minha boca no pó e clamo por aquele que pode me dar esperança. Por essa causa, trago à memória aquele que pode me dar esperança. Então, meu irmão, é tempo de oração, é tempo de busca incessante de Deus, é tempo de consagração. Meu irmão, esse período que nós estamos confinados em casa, onde o templo, onde nós estamos acostumados a reunir, está fechado por determinação de justiça. É o período que você precisa buscar Deus. É aquele período que você não tem ali aquele incentivo pastoral coletivo na igreja. É o período que você não tem como adorar a Deus nos louvores junto com seus irmãos. Então você precisa se conscientizar que precisa de uma ação na vida espiritual. Então em casa você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se envolver com coisas de Deus. Sabe por quê? Porque, como está dizendo o texto, se Deus estiver executando o juízo, não há para onde correr, não há para onde fugir. Então busca Deus, meu irmão, minha irmã, ora ao Senhor. Eu sei que às vezes pela live é difícil, você não tem paciência, às vezes nem eu tenho paciência, mas nós precisamos
estarmos diante do Senhor, para que nossa vida seja uma vida de bênção. Verso 4, ele vai dizer, continua: quem fez e exaltou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações, a existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Deus, ele enfatiza a sua soberania no texto através das palavras do profeta Isaías e vai dizer o seguinte, olha, perguntando outra vez, quem fez e executou tudo isso? Ou seja, Ciro estava amando de Deus ali, fustigando o povo, subjugando reis, subjugando nações, porque Deus estava executando juízo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma consciência cristã apurada, com base, sabe em quê? Aqui, ó, com base nas sacras letras da Bíblia, para que a gente possa viver e entender o nosso tempo. A palavra de Deus vai dizer que para a gente poder contar o nosso tempo, os nossos dias. Então, meu irmão, não viva com medo. Tenha esperança, tenha fé, busque a Deus, procure obedecer às determinações dos órgãos competentes de saúde, os órgãos sanitários. Faça isso, por quê? Porque todo crente precisa também exercer a sua vida social. Então, meus irmãos, se está mandando usar álcool em gel, use. Se está mandando usar máscara, use. Se está falando para você sair de casa só se for de forma essencial, faça. Pastor, mas eu tenho que trabalhar igual a mim, também tenho. Eu tenho que sair. Então, meu irmão, você sai na fé. Sai de máscara, sai protegido. Mas não saia com medo. Não faça isso, não tenha medo. O vírus mata, mata. Eu já perdi gente da família, mas nós não podemos viver com medo. Nós temos que viver na esperança que está em Cristo Jesus, obedecendo aquilo que os órgãos de saúde estão determinando. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que o versículo 4 está dizendo o seguinte, olha, que foi Deus que autorizou. Autorizou ali o rei Ciro a perseguir as nações. Sabe outra coisa interessante? É que nesse verso 4, Deus afirma a sua soberania dizendo o seguinte, olha, eu e eu mesmo. E ele disse, eu o primeiro, e eu mesmo fiz isso acontecer. Então, meu irmão, o que nós temos hoje, minha irmã, é a busca incessante de Deus. Não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer, não há nada que a humanidade possa fazer, a não ser buscar a Deus. A não ser buscar a Deus. O mundo está no controle de Deus. Verso 5, ele vai dizer, os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Olha o que Deus está falando. Está dizendo o seguinte, olha, todo mundo assistiu essa situação, no caso aqui assistiu Ciro, subjugando as nações. E vieram e tremeram. Meus irmãos, nós estamos diante de uma situação difícil no Brasil e no mundo. E você ainda não teme a Deus. E você ainda não entendeu que Deus é soberano. O texto de Isaías está dizendo para a gente, olha, os países do mal, ou seja, todas as regiões, todos os países, viram o que Deus estava executando e temeram ao Senhor, entenderam que Ele é soberano e que só Ele podia dar um basta em tudo aquilo que estava acontecendo. Só Deus, meus irmãos, pode dar um basta em tudo que está acontecendo.
E eu poderia até enumerar para os irmãos, desde o ano passado, nós estamos vivendo esse problema pandêmico no mundo. E sabe o que aconteceu? Começaram aí a pensar na ideia de vacina, que ainda não chegou para todos. E já existe casos de pessoas que também morreram mesmo sendo vacinadas. Existem casos de pessoas que também pegaram a doença mesmo estando vacinados. E agora surgiu-se o que estão dizendo de uma outra variante do próprio vírus. Meu irmão, quando é que o mundo vai acordar que só Deus para poder salvar-nos? A ciência ainda não conseguiu desvendar. Os governos estão perdidos, ninguém sabe o que faz. E as pessoas continuam fazendo leis, os governantes, que são verdadeiros atentados contra a fé. E usam um discurso de diversidade. A diversidade é importante, é muito importante. Mas nada, para nós, pode suprimir a fé. Nós não podemos brincar com Deus. Deus existe, Ele vive e reina para todo sempre, e Ele virá executar juízo para com os ímpios, os desobedientes, e virá buscar a sua igreja. Isso é uma verdade registrada na Bíblia. Então você crê ou você não crê, mas vai acontecer. Pastor, mas desde a minha avó que eu ouço falar isso. Você sabe por que você ouve falar desde a sua avó? Por dois motivos. Primeiro, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Segundo, que esse tempo que Jesus ainda não voltou é o tempo da misericórdia. É o tempo que eu e você e a população mundial temos para poder nos convertermos a Deus, para podermos nos achegarmos ao Senhor. É bem parecido como os dias de Noé. Houve um tempo antes de que Noé deixasse a arca pronta, estima-se que deu mais ou menos 120 anos. Aquele foi o tempo da oportunidade. Depois chegou o dilúvio e matou a todos que não estavam dentro da arca. A arca hoje é a presença de Deus, e se você não está na presença de Deus, pode ter certeza, Cristo vai voltar e você vai sobrar. É o que está registrado na Bíblia. E nós acreditamos nisso. Outra coisa interessante é o verso 6 do texto em questão. Olha só como Deus começa agora a trazer um consolo para o seu povo. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Talvez na sua Bíblia esteja dito assim, ó, esforça-te, é a mesma coisa, tá? Então, verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo, ou a seu companheiro, disse, esforça-te. Esforça-te para chegar no final. Esforça-te para poder ser perseverante. Talvez faça um pouco mais de sentido agora, quando você ouvir dizer lá no livro de Apocalipse, e ao que vencer, e ao que for fiel, darei a coroa da vida. Por isso a Bíblia vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só acaba quando Deus disser que acabou. Pastor, mas quando morrer acaba. Não acaba. Quando morrer não acaba, só acaba o dia que Deus disser que acabou. E vai acabar o dia que Jesus voltar, executar juízo para com os ímpios, os desobedientes, e levar a sua igreja. Esse é o dia que vai acabar. Então, meu irmão, se você estiver pensando em morrer, em suicidar, não faça isso, porque não acaba com a sua morte. E se partir dessa vida sem Cristo Jesus, o que te espera do outro lado é exatamente a perdição e o inferno.
registrado na Bíblia. Ô pastor, o inferno não existe. Como é que você sabe que não existe? Você já foi lá? Alguém por acaso já voltou de lá para dizer para você? Não, meu irmão, existe. Por que o inferno existe? Existe porque está escrito na palavra de Deus que existe e que é para lá que os desobedientes vão. Por isso nós cremos. Então, meu irmão, busca a presença do Senhor. Verso 7. Assim, o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da soldadura está bem feita. Então, com pregos, fixa os ídolos para que não oscile. Olha só, o que o povo estava fazendo? Estava um conversando com o outro lá, e estavam ali planejando em fazer um ídolo. E colocar na parede e dizer: olha, esse Deus que nós fizemos agora, afixado na parede aqui, né, com ouro, com prata, pregados com pregos, vai nos defender de Ciro. Não, não vai. Sabe por que não vai? Porque era Deus autorizando Ciro, era Deus executando o juízo. Então, meu irmão, nós precisamos aprender que quando é Deus que está fazendo, não há escape, a não ser se o próprio Deus der o escape. É assim que funciona. Se o diabo quiser pegar você, está tentando destruir a sua vida, e você correr para Jesus, você é salvo, você é livre, porque Jesus é mais forte do que Satanás. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê nos evangelhos dizendo que só domina um valente aquele que é mais valente. É como se fosse assim: você era uma criança, e aí você apanhava na escola lá, e aí você tem um irmão mais velho, e aí você fala: ó, vou chamar meu irmão. Por quê? Porque ele é mais forte para poder te defender. É basicamente essa ideia. Mas, se for o próprio Deus, a força das forças, aquele que vive e reina para todo sempre, que estiver executando juízo, que estiver te apertando, você não tem para onde correr. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê aí o Salmo 139. Olha só que coisa interessante. E que ideia que nós vamos ter. Olha: Senhor, tu me sondas, Salmo 139, e me conhece. Sabe-me quando aceito e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conhece todas. Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, que não consigo atingir. Agora observa o 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta. Se digo as trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Então, meu irmão, não tem como fugir de Deus. Então coloque a sua vida diante do Senhor, para que você goze das bênçãos celestiais. E o povo está aqui, em Isaías, fazendo ídolos, achando que os ídolos poderiam defendê-los. Mas é ledo e engano, meus irmãos. Se Deus estiver no negócio, ninguém pode mexer. Talvez faça agora também um pouco mais de sentido as palavras de Jó. Bem sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará a meu favor. Verso 8. Mas tu, ó Israel, olha agora Deus trazendo o renovo,
trazendo esperança para o povo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei, verso 9, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Há no final dessas letras uma promessa de esperança, de salvação e de cuidado de Deus. Por isso eu estou afirmando, os irmãos, não se preocupe, Deus está cuidando do mundo, Deus está cuidando da sua igreja. Ele está dizendo, não temas, eu sou contigo. Mas igreja, não temas, o Senhor é convosco, não fique com medo, porque o Senhor te sustenta com a sua destra fiel. Então, meu irmão, o período é difícil, o período que estamos vivendo é tenebroso, é um período complicado, aterrorizante, mas a Bíblia está dizendo, não temas. Então, meu irmão, se você precisa sair da sua casa, não saia com medo, saia na fé, saia na bênção, saia debaixo da graça do Senhor e que Deus te abençoe. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amor, quem é que está aí que deixou algum comentário? Robson e Gislene, Diego Matias com a Raquel e a Maria, Moralina, Eliane Oliveira, Fábio Cunha, pedindo oração pelo presbítero Walter, que está internado, né? Jaciara, diaconisa Jaciara, Diácono Carlinhos, presbítero Lúcio e Flávia, Everton Vilarino, Alex Rodrigo de Paula, Alessandra Simone, Aleph Lirian, Vanderlei Diego, Patrícia Rocha. A Jaciara pede oração agradecendo a Deus pela recuperação da família dela. Amém. Marina Macedo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Diego Matias pede oração em favor do sogro dele, o Benedito Martins. Amém. Meus irmãos, então vamos colocar diante do Senhor esses pedidos. Eterno Deus, santo é teu nome, gloriosa é tua presença. Coloco diante do Senhor a vida do presbítero Walter. Ó Deus, lá de Piraí, Senhor, tem misericórdia, entra nessa causa, muda a história do teu servo ali, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, também a vida do sogro, Senhor, do irmão Diego. Ó Deus, cuida, Senhor, restaura, meu Pai, a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Pai, agradecemos ao Senhor pela saúde, pelo restabelecimento da saúde lá da família da Jaciara, Senhor, do Diácono Carlinhos, ali da Rita, Senhor, do Richard. Meu Pai, muito obrigado e colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, oramos, certo da tua resposta, te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. A Camila e o Cristiano também estão assistindo. Ah, sim. Deus abençoe Camila, Cristiano. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Amém? 19h30. Hoje é 19h30, né? Nosso culto, nossa live. O que nós vamos falar hoje mesmo aí? Pega aí. Falei sobre... Eu vou falar para vocês aqui, porque meu telefone está longe de mim. Nós vamos falar sobre o quê? Os companheiros da persistência. Isso. Hoje, na nossa pregação da live, nós vamos falar sobre os companheiros da persistência. Tá bom? Não perca não. A gente está orando a Deus aqui para que Deus possa falar com a igreja, mesmo através desse canal virtual aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Bom almoço para vocês aí, tá bom?